Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje passei o dia todo acamado, mas umas 2 horas atrás eu disse para mim mesmo, eu vou testar essa frase de Paulo. Quando eu estou fraco, é quando eu estou forte. Eu vou dar essa aula em nome de Jesus de Nazaré. Portanto, valorize esse momento sagrado, sagradíssimo, no qual a gente levanta contra toda a potestade, contra toda a autoridade que se nomeia, contra o nome de Jesus, para abençoar vidas. Vidas que têm compromisso com o Senhor, vidas que têm compromissos com o reino de Deus. Momento e Mighty Guedes, de Francisco, estou vendo aqui também o Nadson, ali do Roraima, e estou aqui com Eliane Santos, a paz do Senhor, pastor Albino Martins, boa noite, Daniel Muniz Borges, boa noite, Joniesso Calandrini, boa noite, Adriano Silva, boa noite, o Elitânia Ribeiro, boa noite, a paz do Senhor Jesus, José Silva, Deus abençoe, meu amigo. Vanderleia Faria Silva, Tomás Soares, Jorge Luiz, Eliane Pereira, graça e paz, meu grande amigo Samuel Braga, que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe dê graça, e também Daniel Muniz Borges. Temos mais também aqui, Eninaldo, temos Eliane Santos, Luder Cora Artes, muito obrigado, Patrícia Patti, Lucélia Nogueira, Airum Valverde, a paz do Senhor Jesus, Davi Lima, Moacir Veríssimo, Lu, mais uma vez, John Leno, glória ao Senhor. É bom, neste momento, saudá-los. Obrigado pelo carinho. Maxon Santos, obrigado pelo amor. Adriano Silva Viana, obrigado. Camila, Rafael Francisco, Rio de Janeiro. Deus abençoe, irmã Camila. Raimunda Freire, a paz do Senhor Jesus. Patrícia Simões, obrigado por estarem neste curso sumamente importante, não somente para os pastores, mas também para todas as mulheres que estão trabalhando no reino de Deus. Estamos vindo desde Gênesis. Vocês estão vindo, né? estão vendo aí que estamos vindo desde Gênesis na parte que nós chamamos de prática ou também exemplar, mas vamos já entrar, se Deus quiser, agora na parte teológica e entrar em Timóteo, 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 11, e ver as contradições aparentes que há ali e definir isso e detonar toda a contradição. Só vou trocar o microfone aqui com o Maico, um momentinho. Esse curso completo, eu não quero deixar ele vazio. Eu quero que vocês sempre que queiram possam entrar para assistir, ou então seus discípulos ou alguém perene a sua vida pessoal. Muito obrigado pelo carinho. O áudio já está de volta. Obrigado, irmã Miriam.
Este tema aqui, para os religiosos, isso aqui mata. Mata um, porque eu estou vindo desde Gênesis, desde Eva até agora. Vamos para a página 75. Página 75, Josué Negrão, Davi Lima. Mais uma vez, experiência com Deus. A altura do som é com você, irmã. Se a senhora não souber, peça para o seu filhinho aí, de 7 anos, aí, de 5 aí, que eles entendem tudo isso aí. Vamos então para a página 75. Perdão, página 65. E vamos entrar, vamos avançar. Página 65, saudando a todos vocês, em nome de Jesus. Página 65. As falsas líderes não prevalecem em lugares de honra. Esther, a líder preparada de antemão. As falsas líderes são totalmente contrárias a todas aquelas que eu falei até agora, na verdade. Líderes. Mas antes, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos em plena promoção no nosso curso meujesus.org. Ali você está tendo os preços que eu nunca fiz. Jamais. Quase o preço de custo que nós estamos dando. Qual é o objetivo? É porque a Bíblia da família Bible Family e a Bíblia da eleição estão sendo impressas na Ásia. E nós precisamos pagá-las. E ao vender essas Bíblias, nós também fazemos outras Bíblias, porque nós não compramos imóveis, casas, nós não gastamos o dinheiro que nós recebemos, nós simplesmente reinvestimos nos novos produtos para que vocês possam ter isso com muita rapidez e preciosidade. E a segunda coisa que eu quero falar para vocês é um coração muito duro. É um coração muito duro quando você faz um curso dessa envergadura. Você deveria pagar por ele no mínimo R$ 1.200 e você faz um curso desse grátis. É grátis. E você, mineiro, você, goiano, você, paranaense, hein? Você, seu baiano, não tem coragem de comprar uma apostila, rapaz. Domingo passado eu fui na igreja e a igreja me deu uma oferta. Uma oferta simplória. Depois eles me convidaram para ir no restaurante. E eram mais ou menos uns 5 ou 6 homens com as suas famílias. Quando eles chegaram no restaurante, eles gastaram $1.500 com o jantar. E me deram, nem chega a 1/3 de oferta desse valor. Irmãos, eu não sei onde é que está a cabeça desse povo evangélico de hoje. Olha só que coisa. Vai num restaurante, você gasta 300 e você não pode comprar uma apostila de R$ 100 para que você... Apostila não, é um livro para você estudar. Meu amigo, essa unção que está aqui, ela vai entrar, ela vai viver, ela vai estabelecer-se na sua vida. Mas quando chega na hora de você requerer de si, quando estiver também oficiando esse ministério, da mesma medida vão medir você. E tem uns... Outro dia a irmã falou, fulano de tal, Maico, pastor, o irmão passou o livro para mim gratuitamente. Eu estou dando glória a Deus, glória a Deus. E essa pessoa tem mais ou menos um prédio inteiro alugado na Avenida São Paulo. Eu fico pensando como é essa pessoa tão miserável. E então eu simplesmente... E quando foi hoje pela manhã, ela disse, não, pastor, eu quero voltar, eu quero comprar. Fiz ela comprar. Ora, meu amigo, há pessoas que você oferece gratuitamente porque você ama. Há outras que você tem que cobrar delas. Por isso que você não entende a maioria da liderança brasileira. São falsos líderes. Estou dentro desse assunto. As falsas líderes não prevalecem em lugar de honra. Na página 65 diz a atitude de uma mulher independente, voltamos à nossa aula, a atitude de uma mulher independente gerou substituição. Vasti deu o seu banquete particular no palácio do rei. Seu esposo, veja só, palácio do rei, o seu esposo, e complicou a sua vida para sempre. Às vezes nós complicamos as nossas vidas e a gente não sabe
nem por que complicou a nossa vida. Todo banquete paralelo, e aqui quando eu falo banquete paralelo, falo de muitas coisas, veja só, e todo banquete paralelo sempre é rebelião. Jamais faça um banquete paralelo sobre qualquer desculpa. É rebelião. E rebelião é abominação e deve ser tratada como conspiração e feitiçaria. O banquete paralelo revela o que está no coração do líder ou do liderado insatisfeito. É aquelas reuniões de churrasco à noite. Convido só você, não diga para o pastor que eu estou te convidando. Vamos comer. É o estilo de Absalão, o banquete paralelo. Durante toda a minha vida, o meu ministério, eu tenho sofrido este banquete paralelo. Mas a única coisa que me consola é que as Vastis não estão preparadas para preparar a mesa e nem para dar o alimento que eu posso dar. Sinta isso. Sinta isso. Então, esse banquete paralelo revela muita coisa. Se você faz na sua igreja, na sua congregação, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser quem for, você é um feiticeiro, é um Absalão. Vai morrer e perder a cabeça pendurado nas suas próprias tranças. Nenhuma atitude independente de presunção ajuda a providenciar o que queremos, pois sempre dependeremos da nobreza daquele contra quem conspiramos se tal pessoa necessitar de algo, e esse algo nos denunciará. Toda conspiração se baseia na inveja e age de forma paralela, inveja, e age de forma paralela e nunca está à frente, nem atrás. Está no fundo. Capítulo 1, verso 9, diz assim: "E a rainha Vasti deu um banquete às mulheres da casa do rei." Tá me chamando a atenção aí, viu, Michael? Tá me tirando da minha concentração. Aí o verso, a página 25, o motivo da destruição da rainha Vasti. Toda conspiração tenta justificar-se na falta do líder. Sempre ele diz: não, o líder é velho, o líder não tem força, o líder está doente, o líder não tem poder, o líder não tem unção, o líder não tem mais graça, o líder está falido, ele está destruído, sua família está destruída, seus filhos estão acabados. Toda conspiração tenta justificar-se na falta do seu líder. Mas nunca pense que o rei bêbado lhe dará liberdade para operar, mesmo bêbado. Embora o rei estivesse alegre nesse momento, o líder deu vinho, pois tinha uma outra intenção ao dar vinho. Ele estava querendo, era justamente conhecer o que ia no coração dos seus liderados. Ele deu vinho não para beber, ele deu vinho é aquele que se dedica a uma causa, a uma vida, a uma instituição. O líder sempre tem pessoas de quem depende a sua vida. O eunuco é uma dessas pessoas. Há muitos diáconos, há muitos assessores e há muitos cooperadores, porém poucos eunucos. Porém, os eunucos estão mais próximos do líder. Eunucos são assistentes da vida. São pessoas que não podemos deixar de confiar. A liderança sempre está em perigo se não tiver diversidade de eunucos. Eunucos, irmãos. Como Jesus falou no capítulo 19 de Mateus, ele fala dos eunucos. É eunuco feito pelos homens. Eunucos nasceram eunucos. E há eunucos que se fazem a si mesmos eunucos para a glória de Deus. E geralmente na teologia latina, na teologia pentecostal, na teologia latina, eunuco é a pessoa capada. Vamos falar a linguagem mais correta. É a pessoa capada. Ah, foi capada. Não, o eunuco é capado quando ele não cumpre a sua missão de eunuco. Eunuco tem família, eunuco tem filhos, eunuco. Agora, o eunuco capado é o eunuco disciplinado. Então, aí sim que eles tiraram daí. Mas eunuco é uma pessoa que dedica a sua vida a uma instituição. Geralmente nós temos nas igrejas eunucos, homens de Deus, mulheres de Deus,
que nunca vão querer ser pastores ou ministros, mas que estão vivendo uma vida de eunuco para servir a sua liderança. E nunca quererão no coração delas ser pastor. Meu pai, por exemplo, serviu ao Senhor 30 anos na Igreja Assembleia de Deus no estado do Pará. Ele construiu mais de 101 templos. Não, mais de 100 templos, porque ele construiu 101 templos. Ele construiu mais de 100 templos. E quando perguntavam para ele se ele queria ser presbítero, diácono, pastor, presbítero ou qualquer coisa, ele dizia, não, eu estou bem na minha condição que eu estou. E aí ele serviu até morrer, até a sua morte. Ele serviu a Deus como um eunuco. Este rei tinha 7. E eu quero explicar-lhe algo sobre a palavra eunuco no Novo Testamento. E até hoje a palavra eunuco significa para todos a pessoa castrada, sem sexo, sem definição sexual, que se abstém de sexo. No entanto, não é verdade. Eunuco é uma pessoa que se consagra, se dedica a uma vida, a uma causa, sem projetar outra vida ou família, independentemente daquela que ele decide servir indeterminadamente. Por isso, também Jesus usa esta palavra para que alguns entendam em mente que nem todos podem aceitá-la. Isso está em Mateus capítulo 19, versículo 12. Então eu não quero me deter aqui nessa parte e mostrar para vocês que os eunucos eles vão cuidar de uma pessoa. Os eunucos serão ministros de uma nova rainha. Os eunucos têm entendimento de todo tipo de óleo, todo tipo de elemento para a beleza. Capítulo 1, verso 10 diz, ao 7º dia o rei, estando já no coração alegre, seu vinho mandou a Meumã, Bona, Bigtan, Abaga, Zeta, Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei. Que bem-aventurado se você tem um eunuco na sua casa. Bem-aventurado uma pessoa fiel, fidedigna, que serve a Deus e serve a você, sem desejo, sem ostentar, sem querer ser alguma coisa. Bem-aventurado se tu tens essas pessoas. Os eunucos têm acesso aos recintos do palácio. Eles assistem, têm informações revolucionárias. O rei espera encontrar na sua esposa algo que possa glorificar o nome diante dos seus liderados. Mas ali havia uma semente de Zípora, ali havia uma Vasti, ali havia uma Jezabel embutida numa Vasti. Então nós sabemos a história que Vasti, verso 12, recusou-se a atender a ordem do rei. Toda mulher que desrespeita o seu marido não serve nem para ser esposa, quanto mais para ser pastora, ministro do altar do Senhor. E ela fazia os seus movimentos paralelos. É muito difícil quando você casa com uma competidora e não uma mulher que quer submeter-se à sua visão. É muito difícil porque ela vai responder-lhe com palavras. Ela vai, durante, no máximo 2 anos, ela vai revelar quem ela é de fato. Se ela é respondona, barraqueira, se ela é mulher desrespeitadora, se ela não respeita a unção e a autoridade da sua vida. Se você está se envolvendo com uma pessoa desse calibre, saia fora, vá embora, suma daí, porque você vai sofrer como o rei sofreu na mão de Vasti. Vasti é um tipo da falsa obreira, falsa ministra. E eu queria mostrar para vocês que esse princípio da execução paralelista de algum propósito para se auto-manifestar vai acabar trazendo a oportunidade que Radassa Esther seja preparada pelos eunucos de Deus. O principal eunuco de Deus é o Espírito Santo. Ele que prepara Nadson, ele que prepara Cristiano, ele que prepara Clebson, ele que prepara Maria. A nova rainha. A rainha que não fará nenhum tipo de reunião paralela. Muito pelo contrário, orará a Deus para que o cetro do rei possa cobri-la, para que o tabernáculo da sua liderança possa cobri-la, porque ela
não está de acordo com o paralelismo ministerial. Ela não está ali para competir. O Espírito Santo, ele está observando como é a relação de Vasti com o rei e como é a relação e a visão da relação de Esther Hadassah para com o rei. Quais são as duas diferentes manifestações e quem é que vai de fato herdar o lugar ao lado do seu esposo. Isso aqui é muito, muito violento. Os eunucos, eles vão procurar Vasti. Os eunucos são justos, eles vão dizer, aqui alguma coisa que está acontecendo. O rei está nos mandando aqui para dizer tal e tal coisa. Mas a Vasti vai humilhar os eunucos e os devolverá ao rei. E isso é a resposta de Vasti. O banquete de Vasti, página 68, segundo parágrafo. O banquete de Vasti tinha uma raiz: corromper as princesas da Pérsia e da Média. Sempre por trás de uma pequena ação há grandes objetivos. Então, verso 18, e neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média, sabendo o que a rainha fez, dirão mesmo para todos os príncipes do rei. Assim haverá muito desprezo e muita indignação. Está dizendo que o conselheiro estava dizendo para ele, o conselheiro estava explicando para o rei as consequências daquela atitude da falsa líder Vasti. Então houve um concurso para uma nova rainha. O primeiro édito real do livro beneficia graciosamente outra pessoa. Aquela que se julgava rainha agora será deposta do seu lugar. Que Vasti não entre mais na presença de Deus, que Vasti perca os seus direitos de rainha. Havia um banquete paralelo. Que perigo é um banquete paralelo! E mais perigoso ainda é pensar que, ao embebedar-se, o rei perderia a sua lucidez real. Na verdade, ele estava querendo ver só as consequências daquilo ali. Isso é um grave risco. O líder é mais que um simples corpo humano revestido de autoridade. É um ser humano estabelecido por Deus e, por isso, conta com os mecanismos celestiais para discernir muitas coisas. Isso está em Romanos capítulo 13, versículo 1 a 2. Então, vem 19, a questão da ética e da submissão da esposa ao seu marido não é um dogma neotestamentário, nem israelense, mas gentil, mundial. Antes de Paulo, veja só, escrever no Novo Testamento, esse texto aqui é muito... Escrever no Novo Testamento, ele já tinha informações de que assim se portavam as mulheres. Um decreto real, um tipo do decreto divino de Gênesis. O teu desejo será para teu marido. Isto aqui é muito importante. Isto é, todas as tuas alegrias serão satisfeitas no consentimento e no contentamento de teu marido. Deseja comprar uma roupa, teu desejo. Eu desejo comprar essa roupa, mas para alegrar o teu marido e não alegrar as irmãs da igreja. Se isso acontece, já é um sentimento paralelo de Vasti. E a maioria das mulheres se veste para mostrar para a esposa do pastor, ou para mostrar para a esposa do vice-presidente, ou para mostrar para aquela pessoa mais bem-aventurada economicamente da igreja, que ela também pode. Isso é um espírito de paralelismo de Vasti. E quando a Bíblia diz o teu desejo será para teu marido, quer dizer que as tuas satisfações, no teu consentimento e contentamento, serão para agradar o teu marido. Está bem o meu cabelo? Ficou bem o que eu fiz? Está bem a minha roupa? Está bem o carro que eu vou comprar? Está bem o que eu vou fazer? Este é um princípio espiritual. Foi Deus que pôs. Foi Deus que escreveu. Foi Deus que escreveu e falou esta mesma palavra. Então, o decreto da submissão não é para a nobreza haver, e sim para os súditos do reino imitarem. Vou dizer mais uma vez, o decreto da submissão não é para a nobreza haver,
e sim para os súditos do reino imitarem. Por isso que o conselheiro disse, todas irão fazer igual se você não tomar uma decisão. Dentro do princípio, veja só, dentro do princípio pastoral, da monitoração da vida humana na área do ministério, você monitorear uma pessoa no seu caráter, na sua vida, até que ela chegue ali ao púlpito, custa uma grande disciplina. Todo conselho precipitado gera consequências desastrosas. Estéia capítulo 1, verso 21, pareceu bem este conselho, tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez conforme a palavra de Memucã. Cada povo segundo a sua língua, essa é, hoje, a prerrogativa do ministro, que governe bem a sua casa. Ele estava nessa prerrogativa. Qual prerrogativa, Lúcia Helena? A prerrogativa do presbítero, da presbítera, do ministério presbiterial. Esse era um princípio que Paulo escreve, você governa bem a sua casa? Então sua esposa não está fazendo um banquete paralelo. Então aqui começa a grande e disparada concorrência que o rei Assuero na sua ira, estabelece a fim de que se levante uma mulher que fosse tratada bem, que fosse preparada bem e que tivesse princípios educacionais, princípios civis, princípios ministeriais de serviço, princípios ministeriais de banho, cama e mesa. E essa mulher deveria estar segundo os parâmetros reais. E as virgens foram escolhidas. Estas virgens, entre as santificadas, há uma que o rei se agradará. Página 69, o mercador saiu à procura de boas pérolas, mas achou uma. Não havia boas pérolas, havia apenas uma. Mateus 13, 45. E então disseram os jovens servos do rei que lhe ministravam, busquemos para o rei moças virgens e formosas. A virgindade é a moeda que toda mulher tem para conquistar o coração humilde do seu esposo. A virgindade. E a formosura é o poder que a mulher tem para negociar os seus valores na terra. A virgindade e a formosura são duas coisas importantíssimas que as mulheres de hoje perdem sem nenhum penhor. Sem nenhum penhor. Por isso, elas são humilhadas porque não têm moral para exigir e são rejeitadas porque não têm poder para ornamentar. Regai é um tipo do Espírito Santo. Todas as ovelhas são guardadas pelo porteiro. E este é o primeiro concurso de beleza da história bíblica. Dele sairá a esposa do rei, um exemplo para todos nós. O Espírito Santo deve apresentar ao rei uma noiva sem ruga e sem mancha, como toda a congregação merece. Seu trabalho será maravilhoso. Ele usará todos os meios para que ela seja irrepreensível diante do seu rei. Todos têm os mesmos cosméticos. Os dons do Espírito Santo, palavra de Deus, a palavra de Deus, as virtudes dos séculos vindouros, mas somente uma verá o efeito desses cosméticos na sua alma. O efeito dos cosméticos. O homem é um grande contribuinte para a perda da beleza do corpo de sua mulher. E o que menos trabalha para salvá-la. Cristo é o salvador do seu corpo, isso está em Efésios capítulo 5, ali na minha Bíblia, Ômega está maior cátedra sobre isso. Leia lá. O homem deve ser o salvador do corpo e de sua mulher. É um mandamento. Temos um grande modelo, Cristo, ele próprio. Muitas mulheres se enchem de valor quando seu marido opta por atuar como Cristo em salvar o seu corpo.
Que os maridos tenham em Cristo o modelo de atuação junto à sua mulher. O marido que salva o corpo da sua mulher tem uma grande mulher ao seu lado. E o marido que o destrói, sem preocupar-se de reconstruí-lo, tem um saco de mágoa bem merecido. O rei Assuero, Maico, já queria resolver isso antes. Se deixa eu resolver isso antes, deixa eu estabelecer isso antes. Oh, meu Deus, quantas coisas tremendas estão na tua palavra. Quantas. Grande Marcelo Gonçalves, meu amigo, está presente. Bendito seja Deus. Ruth Martim, Bruna Stephanie. Bendito seja Deus. Agradar é derivado da graça. Aquele que acha graça. O cosmético tem um grande efeito, embora ele seja superficial. A donzela precisa falar e revelar o seu interior. Nisso pode ser rejeitada ou achar graça. Verso 4. E a donzela que agradar ao rei, e isso pareceu bem ao rei. E havia em Suzã, capital, certo homem judeu, benjamita, filho de Mardoqueu, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Olha aqui a família de Saul. Quis aqui é o pai, é a família de Saul. Então quer dizer que durante a vida, Saul não foi bem, morreu com aquela desgraça daquela morte. Mas lá na frente, depois do cativeiro, muitos anos depois, mais de 45 anos depois, a sua bisnetinha, foi levada cativa. E ali, junto com um parente de Quis, Mardoqueu, aquela moça agora será rainha em toda a Média-Pérsia. Isso aqui mexe tanto comigo porque talvez seja você a pessoa que está me ouvindo agora e diga: eu não sou filha de ninguém. Quem sou eu para ser um ministro na casa de Deus? Quem sou eu? Meu nome nem está na lista. Mas quando você vai observar, você tem uma genealogia atrás que Deus só vai revelar quando você estiver no poder e na autoridade. Mas para isso você tem que se submeter aos cosméticos, aos efeitos dos cosméticos. A disciplina de Mardoqueu tem que se submeter aos princípios em que ele estabelece até que você alcance a beleza da sua estética e a beleza da sua cultura, da sua civilidade, a beleza da sua espiritualidade. Mulher barraqueira, mulher que fala feio, nós vai, os pão, o discípulo. Oh, meu Deus. Essas mulheres, irmãos, precisam entrar no azeite do conhecimento. Para isso, é tarde. Isso aí é tardio. De forma dura, de forma pesada, eu lhe digo. Se você não ficar ali pelo menos 1 ano no azeite, depois 6 meses na outra especiaria, e assumir o conselho dos eunucos e atender a instrução de Mardoqueu, você jamais chegará a ser uma rainha. Ficará uma mulher barraqueira, pior do que Vasti, e nunca alcançará a felicidade, nem no matrimônio, nem no ministério, nem na sua empresa. Porque todo mundo vai saber. Pode ser bonita, pode ter bumbum grande, pode ter perna bonita, pode ter cara bela, pode enfeitar com tudo que você quiser, mas todos os empregados e funcionários que passarem por você vão dizer: lá aí vai a Vasti, aí vai uma Vasti. Leia um pouco da história para você se localizar, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1 a 5, porque aí você vai perceber aí um pouco dessa história. Na página 71, outra palavra, quem nasce estrela será estrela. Esté significa estrela. Esté era conhecida como Radassa, mas o seu nome era Esté. Pode esconder o seu verdadeiro potencial, dando-lhe outro nome, mas seu nome será sempre Esté. Ela não tinha nem pai, nem mãe. Quando você é chamado por um decreto, pode estar sem pai, sem mãe, mas Deus levantará mãe e pai profético na sua vida.
Tudo é importante na evidência de nossa vocação. Não chore a falta de um pai ou de uma mãe. Você tem potencial de geração. Porque tem muita gente que diz assim, não, mas meu pai foi sempre ausente, por isso que eu sou ladrão. Meu pai foi sempre ausente, por isso que eu sou infiel. Meu pai sempre foi ausente, por isso que eu sou quem eu sou negativamente. Pergunte para José. O pai dele esteve ausente, a mãe dele esteve ausente, e ele se tornou governador do Egito. Isso não é uma justificativa. Regai é o tipo do Espírito Santo, para 71, último parágrafo. Tem ordem de cuidar do bem-estar das jovens. Ele é o tipo do Espírito Santo que cuida da igreja, da mulher que se prepara para o ministério, dando-lhe condições de entrar na presença do seu esposo, que é exatamente o destino do seu propósito. Regai é amigo do noivo, é o tipo do Espírito Santo, e ele que prepara a noiva que está sob a sua custódia. João capítulo 14, versículo 16. Após se divulgar a ordem do edito, quando se juntavam muitas donzelas em Suzã, capital, sob a custódia de Regai, levantou-se também Esther ao palácio. Levaram também Esther ao palácio do rei sob custódia de Regai, mulher das mulheres. E a donzela lhe agradou, alcançou favor diante dele, pelo que ele se apresentou em lhe dar os cosméticos, os devidos alimentos, como também 7 donzelas escolhidas da casa do rei, e fez passar as suas donzelas nos melhores aposentos da casa das mulheres. Esse princípio de educação, princípio de preparação, princípio de ordenação, princípio de consagração, princípio de santificação, princípio de apresentação, princípio de introdução de valores no coração de uma pessoa. 7 mulheres na melhor casa que tinha. Meu Deus, a gente olha as pastoras que vêm de tudo quanto é buraco. Meu Deus. A maioria falsas, são como baratas que saem de uma força para vir para pastorear. E ali elas estão, ali no seu suor, no seu sangue, na sua tristeza, na sua amargura, no seu caldo, no caldo da incultura, no seu caldo da ignorância, no seu caldo do barriquismo. Ali elas se apresentam. Quando alguma outra mulher se apresenta mais cultura do que ela, lógico que ela vai matá-la. Se aparecer outro obreiro que tenha mais conhecimento do que ela, lógico que ele vai morrer. Porque ali está uma Vasti e não uma Esther. Meu Deus. Meu Deus. Queria mostrar um pouquinho aqui desse Vasti do Novo Testamento, na página 75. O Paulo fala em toda a primeira carta ao Timóteo, na página. Mas, antes de entrar na página 75, eu queria mostrar para vocês algumas características dessas falsas pastoras, dessas baratas que saem de forças. Que Deus nos livre e nos guarde. Que Deus nos livre das vastis. Queria mostrar na página 78 características das falsas pastoras, isto é, das vastis do ministério. Primeiro letra A, falsas pastoras, sobre o espírito que atuou Mical. As falsas pastoras como Mical. Vocês estão aí? Quem está aí, dá um sinalzinho aí. Dá um sinal de glórias a Deus. Está todo mundo em silêncio aí. Estou esperando aí o sinal de vocês. Quantos minutos nós temos, mãe? Glória a Deus. Taxaeros, drone, modelismo, Deus abençoe, um grande abraço. Débora Barrense, Lúcia Helena, Aiane Fontes, Cristana Rode, Carlos Silva, Elitânia, Agreste Cultural, de onde você é? Ruth Marinho, Nadson, sei que estão aí. Quantos nós temos aí, Michael?
111 no YouTube, 57 no Facebook, 60 no Facebook. Estamos ligados. Amém. Deus abençoe. Compartilha aí para os seus amigos. Não fique comendo sozinho. Ontem uma pastora disse assim, eu não quero que as minhas discípulos saibam de onde eu tiro a minha fonte. Dói muito isso. Ruth Marinho, que bênção. Pai do Senhor Jesus. Querem Kícia, Deus abençoe. Vamos então para a página 78, para poder entrar na primeira parte da explicação de 1 Timóteo, capítulo 5. Já começa aqui a parte doutrinária, em nome do Senhor Jesus. Alex, grande abraço. Haja Luz, Clébison Silva, Evandro Campos, Marcílio Araújo. Característica das falsas pastoras. Página 78, adquira seu livro. Aqui o seu livro. 238 páginas esse livro. Estamos indo parte por parte. Quem está estudando conosco está sendo abençoadíssimo, que estamos pela primeira vez, nunca fiz isso. Estou indo página por página. Deus abençoe vocês. Camila Rafael Apostila está uma benção. É um livro. Vamos entrar agora, vamos entrar. Diga alguma palavra, né, de ânimo para os demais. Sei que vocês estão anotando aí. Michael, eles estão perguntando aqui pelo link do livro, onde que compra? Mas aí de vez em quando põe aí, porque tem gente que só misericórdia. Aí na descrição aí do YouTube você acha aí, onde achar. Tem um QR Code na tela. Tem um QR Code, põe a sua câmera aí e já vai direto. Coisa de primeiro mundo, meu irmão. Aí o Mike colocou 3 vezes aí. Adquira seu livro, faz um grande favor para nós. Abençoe a nossa vida. Muito bem. Característica das falsas pastoras, Maico. Agora, letra A, falsas pastoras sobre o espírito que atuou em Mical. Quem foi Mical? A esposa de Davi. Elas, número 1, são dadas ao marido como objeto de negociatas. Exatamente Mical. Saul entregou a sua filha para o rei por negócio, pelo fato de Davi ter vencido o gigante Golias. Não foi por paixão, nem sequer por paixão, quanto mais por amor. Não foi por fixação, não foi por vibração, indicação. Foi por negociata. Essas mulheres que vêm e entram na nossa vida por negócio, o interesse absoluto delas, em primeiro lugar, é dinheiro. Esse é o primeiríssimo é o dinheiro. Não brinque com essas mulheres. Elas têm uma característica de Mical forte, que elas são fruto de negócio. E automaticamente elas negociarão tudo. Número 2, elas têm sempre um ídolo substituto para o seu marido. A Bíblia diz que quando Davi fugiu de Saul, em que ele foi pelo campo para nunca mais voltar, ela colocou um boneco, né? Ou para ela ali que ela tinha, para ela poder viver longe do seu marido. E ali ela tinha o seu toy, seu sexy toy, para ela conviver com ele por muito tempo. Essas mulheres que fazem esse tipo de pornografia e vivem dessa pornografia e vivem dessa bestialidade, porque muitas têm relação com cachorros, com animais, com gato, estão ali na frente, vestidas muitas vezes como princesas, mas são verdadeiras Micais, fruto de uma pornografia. Elas sempre têm um ídolo substituto para o seu marido. Número 3, elas são rápidas para despistar os seus próprios pais. Elas mentem, assim como elas mentem para os seus próprios pais, elas também vão mentir para os seus maridos.
Número 4, elas estranham os modelos originais de louvor e adoração. Olha isso aqui, meus amados irmãos. Isso aqui é violento, muito forte. Por quê? Porque os modelos originais de louvor, eles acontecem em cânticos novos, em louvores de adoração, em que, de repente, de um ponto especial, não falo desses pregadores que pregam, mas no final eles dançam. Não, eu não falo desses, esses são fraquinhos, são fraquinhos. Esses são para fracos. O objetivo deles é terminar o culto e começar a cantar e a dançar e a popô para pular. Eles não esperam do povo uma reação de avivamento, que é a convicção de pecado nos seus próprios corações. Jamais na minha vida vou subir num púlpito com o objetivo de terminar a mensagem e causar um carnaval depois do culto ou relembrar o tempo em que eu era feiticeiro nos terreiros. De jeito nenhum. O seu objetivo é esperar que haja no coração dessas pessoas uma convicção de pecados e elas mudem e sejam transformadas e sejam convertidas e recebam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e os seus nomes sejam escritos no livro da vida do Cordeiro. Todos os modelos originais de louvor e adoração que começam depois de um culto que Deus faz por si mesmo, como domingo passado, estava na igreja, terminei de pregar, aí os irmãos começaram a adorar a Deus. Ninguém pediu para eles, simplesmente começaram a adorar. E foi mais o tempo em que eles estavam adorando do que o tempo em que eu estava pregando. E houve muitas transformações, batismo com o Espírito Santo, renovação. E isso eu não tinha poder nenhum, a não ser o Espírito de Deus. E quando isso acontece, se há uma mulher sentada num púlpito lá, no seu Facebook, no seu Instagram, olhando para você, criticando aquele ambiente, saiba que é unical, porque ela nunca vai estar de acordo com o movimento original de louvor e adoração de Deus. Número 5. Veja só que coisa tremenda. Isso aqui é muito, 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 muito bem. José Negrão Moreira, a igreja não. A José Mourão, não, a igreja não. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja, 5, 7 mil que não dobra o joelho a Baal. Algumas congregações, com 7 só aí. Viu? Com 7 só aí. Muito bem. Aí agora nós temos mais uma característica. Elas se tornam estéreis por causa da sua falta de fé. Mical se tornou estéril. Quando ela foi amaldiçoada, se tornou estéril. E por causa das críticas, adversidades espirituais em que estavam sendo manifestadas por Deus na vida do seu esposo. Davi simplesmente se tirou o seu... O que ele fez? Tirou as suas vestimentas de guerreiro, de príncipe, de pessoa especial, e ali tirou a sua roupa e disse: eu quero louvar a Deus livremente. Eu quero dançar diante de Deus, conforme o Salmo 150, segundo a doutrina do próprio Salmo. Aquela mulher olha de longe ali, com seu coração tradicional, seu coração estéril, seu coração triste, e fala que ele estava endemoniado. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás as obras do Espírito Santo. É você dizer que aquilo que está sendo realizado por aquela pessoa é o diabo. Aí você blasfema contra o Espírito Santo quando você atribui a Satanás a obra do Espírito Santo. E você não vai se preocupar, porque você não vai sentir dor, nem vai sentir tristeza e nem vai se arrepender. Porque o Espírito do arrependimento é o próprio Espírito Santo que vai se retirar de você. E você se torna um apóstata vivo, um apóstata vivo, que não tem mais sentimento. Chora, mas não se arrepende. Sente tristeza, mas não se converte. E continua fazendo de mal a pior. Essas falsas pastoras sobre o espírito que atuou em Dalila. O que é que elas buscam? Deleites. O que é que elas buscam? Deleites. E elas são insensíveis. Absolutamente insensíveis. Tem uma página
gigante, meus irmãos, sobre isso aqui. Meu Deus, nós vamos falar até a página 80. Então, nós vamos agora terminar essa aula, para nós não entrarmos. Só quero fechar 3, 4, a parte B. Eu fecho aqui na parte A e amanhã, com o favor de Deus, nós continuamos na página 78 para poder entrar no capítulo 5 de 1 Timóteo, quando nós vamos ver as vastis do Novo Testamento, falsas viúvas, falsas pastoras. Um grande abraço. Não se esqueça, estamos em plena promoção, entre lá, meujesus.org. Entre, nunca fiz esses preços que eu estou fazendo ali. Inclusive do mapa que alguém perguntou. E também a Teologia Latina de Nelson, que inclui este livro, que é Episcopologia, onde estamos, todos os assuntos estão registrados ali, e também a parte da apostila que eu acrescentei, de 25 capítulos, eu acrescentei 19. Compre o livro, em nome de Jesus. Orem por mim. Orem por mim. Que Deus abençoe. Vou voltar ao meu descanso.